Como é que se faz, Romão, para se passar num concurso? Vocês são professores, vocês sabem muito bem o caminho. Só que quando você vai para um cursinho, o que é que a galera está fazendo nos cursinhos hoje? Está botando muita pilha na cabeça do aluno, o aluno fica tão ansioso, tão angustiado, tão nervoso, que ele esquece de fazer o principal, que é o quê? Estudar. Tem que sentar e estudar. Se eu vier para o concurso, eu vou obter sucesso? Há uma possibilidade de sim. Se eu ficar estudando em casa, eu vou obter sucesso? Há a mesma possibilidade de sim. Então, o grande segredo é estudar. E olha que eu estou jogando contra o meu patrimônio. Eu estou dizendo que se você estudar em casa, ou se você fizer cursinho, você tem possibilidades de passar. Mas isso é a verdade. Então, o que é que acontece? Então, nós vamos ter, estamos começando hoje, temos 10 domingos até a prova. A prova vai ser em julho. Conteúdo programático. Não tem nada de novo. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é o conteúdo básico da legislação educacional. Não entendi, e BNCC. Eu não entendi no edital porque eles botaram BNCC e botaram PCNs. Porque, não sei se vocês estão por dentro disso, mas a BNCC, ela absolveu o PCN. É tanto que a gente que está fazendo pós-graduação, toda a referência que a gente tem dos artigos, a gente tem que trocar por BNCC agora. Que é um texto mal feito, feito às pressas e tal, mas ninguém quer saber disso. A gente quer saber de fazer as questões e acertá-las. Então, legislação educacional, BNCC, ECA, certo? E tem mais, Estatuto da Criança e do Adolescente, tem mais algumas coisas que aí o professor Rafael vai falar com maior propriedade sobre isso. Conhecimentos pedagógicos. Pois não, bom dia. Processo de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, tendências pedagógicas, tudo que você já tem costume de pegar nos editais anteriores. 2 etapas, prova objetiva, prova de títulos. O pessoal veio me perguntou bastante nesses últimos dias se vai ter redação no concurso. Não vai ter redação. O que consta no conteúdo do concurso é um tópico chamado correspondências oficiais. E o que é essas correspondências oficiais? São aqueles trâmites burocráticos do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que foi feita pelo Poder Executivo, que vai cair na prova de vocês. Mas o que vai cair na prova de vocês são questões a respeito disso. Então, fiquem tranquilos que não vai ter redação. Só que tem um detalhe. O Manual de Correspondência Oficial da Presidência da República, no dia 28 de dezembro de 2018, faz pouco tempo, ele passou por algumas reformulações. Eu estava dizendo isso ontem na aula, o pessoal ficou maluco achando que era mentira minha. Não existe mais um memorando. Tudo você resolve agora com ofício. O tipo de letra mudou. Qual é o tipo de letra que a gente está acostumado a usar em documentos oficiais? Time News Roma ou Arial, né? Agora não é mais essa. Não é mais Time News Roma. Agora o tipo de letra que se usa é... Deixa eu ver se eu lembro. O tipo de letra é Carlito. Já ouviram falar nessa letra? Carlito. E tem outra que eu não lembro agora, mas é tudo com C. Me fugiu a memória, eu vou nem tentar lembrar que eu não vou conseguir. Mas aí teve algumas mudanças, certo? Tirando essa parte aí, o conteúdo de língua portuguesa é o mesmo de sempre. Acentuação gráfica, ortografia, sintaxe, orações, concordância verbal e nominal. Chega a dar um frio na espinha, né? Eu ouvi falar disso. Com um detalhe importantíssimo, e aí... Eu vou ser extremamente antiético dizendo isso, mas eu juro para vocês que é verdade também. As bancas, todas as bancas, estão passando por um processo de mudança em suas questões. Em vez de cobrar aquela questão puramente gramatical, elas estão cobrando gramática ainda, inevitavelmente cobra gramática, tem que cobrar, mas elas estão cobrando gramática de uma forma que para você resolver essas questões, você tem que ter compreendido o assunto e não decorado. E dois, para responder a questão, você vai ter que entender aquele processo de forma contextualizada. Por isso que tem um texto lá. Então, não espere que vai cair uma questão fria, seca de gramática. Não vai. É porque a BNCC é mais gramatiqueira, né? Eu acho assim, ela é mais... A OCP era... Não, a BNCC, a básica... Sim. A BNCC porque foi um recorte de um monte de outros documentos. E aí, se você observar bem, o Rafael vai falar sobre isso, até questões de coesão e coerência não tem no texto, provando que é um fichamento de outros.
certo? Mas a gente, quando fala disso, tem muita gente que se dói porque diz que a gente está levando para um lado político. E estamos. Inevitavelmente estamos. O pedagogo mais perseguido do Brasil hoje é um rapaz chamado Paulo Freire, que não está nem aí. Vieram me perguntar o que é que você acha do governo está querendo caçar o título de doutores honoris causa do Paulo Freire. Eu disse, vai perguntar para ele o que é que ele acha. Ele, que é o maior interessado nisso, não está nem aí, porque já morreu faz tantos anos. Mas assim, do ponto de vista democrático, é um assalto. Eu tenho que falar, inevitavelmente. Eu vou fazer o quê? Ah, vai ficar chateado comigo, não sei o quê, porque é partidário do presidente. Eu não tenho nada a ver, você pode ficar chateado comigo. Agora sim, é a minha verdade. Agora, a minha verdade não é a sua. Então, que às vezes as pessoas esquecem isso. É a minha verdade. Eu não sei. Aí a BNCC, que começou a ser construída, aí vamos dar a César o que é de César. A BNCC começou a ser construída no governo Dilma, só que para construir um documento com a importância dessas, leva um tempo. Leva um tempo. Aí quando foi no governo Temer, eles aceleraram o processo de confecção da BNCC e aí o texto não saiu bem feito. É diferente dos PCNs. O PCN é um texto muito bem feito. O problema da resistência dos professores aos PCNs, quando ele foi lançado em 98, é que nenhuma universidade do Brasil preparava, aí eu vou fazer assim, prepara os professores para trabalharem naquela perspectiva. Questões de gêneros textuais, questões de biologia relacionada ao dia a dia, à vivência do aluno, questões de matemática ligada a atividades práticas, geografia não trabalhava, era a coisa muito técnica. E quando os PCNs vêm, eles vêm para quebrar essa técnica, não é quebrar, mantém a técnica, mas vamos ver onde é que essa técnica pode ser aplicada. E isso teve impacto sobre o Enem. Aí o Enem é feito todo desse jeito. Aí ano passado disseram, vamos mudar o Enem, porque as escolas não trabalham do jeito que o Enem cobra. Espera aí, mas o Enem não trabalha de acordo com a legislação? Se a escola não trabalha de acordo com a legislação, quem é que está errado? É a escola. Não é o Enem, não é o processo. O processo é correto. Aí quando a gente diz isso, fica chateado. Aí quando fica chateado, eu digo, vamos fazer concurso? E aí você vai estudar e vai ver tudo isso. Vai ter a possibilidade de estudar e ver tudo isso. Entendeu? Então é isso. Então o edital não tem nada de anormal dos outros editais. O salário do Estado, vamos ser sinceros, já estava comentando aqui, o salário do Estado é de 3.600 e alguma coisa, e aí o pessoal diz, mas esse salário, o salário bruto é 2.200 e tal, mas tem uma bolsa de R$1.000, tem mais umas coisinhas que aumenta e chega a 3.600, como o governador falou. O pessoal fica chateado com o governador porque ele diz, o salário é 3.600 e não explica de onde vem esses 3.600, mas é 3.600, só que 1.000 e um pouquinho é de uma bolsa, tem mais R$150 para atualização do Sistema Saber, que é o sistema online. Beleza? Vamos começar? Então, vamos tratar português dessa forma. Vamos tentar compreender a história e vamos tentar contextualizar, certo? Isso nas questões, porque a OCP já está fazendo isso. Aconteceu uma coisa interessante nesse último concurso que a OCP fez, que foi o da UFPB, daqui de João Pessoa. Um monte de gente ainda trabalha nessa perspectiva da decoreba, você tem que decorar, de fazer terrorismo com o aluno, essas coisas. Aí os alunos foram para a prova e não conseguiram responder. Saíram muito mal. Uma prova que foi muito simples. Por quê? Porque entrou a história da compreensão e fica mais fácil. Tá? Vamos começar? Galera, aí, inevitavelmente, toda prova de concurso tem um texto. Tem alguém sem o material ainda? Tá? Vamos lá. E aí nada de terrorismo, gente. Agora sim, vocês sabem que vocês vão fazer um concurso, vocês têm que arranjar um tempinho para estudar, né? O que é meio complicado para a nossa rotina diária. Só que como reforço a isso aí, os 50 primeiros que fizeram a matrícula aqui, eles vão ganhar também o curso online. Então, assim, você vai estudar aqui, chegar em casa se quiser revisar, aí você vai ter a possibilidade de revisar online.
O que eu acho, assim, uma grande vantagem. Uma grande vantagem até sobre os outros cursinhos. Os outros cursinhos você vai lá, assistiu a aula, chegou em casa, tem um material para revisar. Mas não é melhor revisar com o professor te falando tudo novamente? Eu acho uma grande vantagem. Né? Vamos lá? Então, a primeira coisa que você vai pegar lá na prova da OCP é um texto. Inevitavelmente. Quem vai fazer geografia, quem vai fazer história, quem vai fazer português, não vai pegar um texto, vai pegar vários textos. Tem uma notícia, tem alguém de exatas aqui? Tem uma notícia para a galera de exatas. Também vão pegar vários textos. Inevitavelmente. Agora é assim. Plano contra a crise hídrica é como seguro, para não usar, diz secretário. Documento prevê a implantação de rodízio em situações de emergência. O governo de São Paulo apresentou o plano nesta quinta-feira com 5 meses de atraso. O secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, comparou o plano de contingência contra a crise hídrica em São Paulo com um seguro. Estamos fazendo para não usar, afirmou. O documento obtido com exclusividade pelo G1 na semana passada foi apresentado oficialmente com 5 meses de atraso nesta quinta-feira, 19. Na reunião estavam presentes representantes de prefeituras da região metropolitana e entidades. Braga afirmou que o plano demorou para ser apresentado porque foi um trabalho integrado entre o Estado paulista, municípios, sociedade civil e universidades. Obviamente, em uma região tão complexa como a região metropolitana de São Paulo, o levantamento de dados é muito demorado. Não é muito simples, disse o secretário. O plano de contingência vai orientar como o poder público, companhias e sociedade civil devem agir no caso de seca ou de desabastecimento de água para a população. O documento também prevê a implantação de rodízio, cortes sistemáticos na distribuição em situações de emergência. De acordo com o secretário de Recursos Hídricos, a Grande São Paulo está atualmente em estado de atenção, 3 níveis de ações. O plano de atenção aí. A Grande São Paulo está atualmente em estado de atenção. Aí pula para 3 níveis de ação. O plano de contingência, divulgado com exclusividade pelo G1 na semana passada, considera ações em 3 níveis. Veja abaixo. Atualmente, segundo o governo estadual, a Grande São Paulo está no nível 2. Alerta, porque os reservatórios ainda estão com níveis baixos. O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas necessárias para essa situação já foram tomadas. O Cantareira ainda está no volume morto. O Alto Tietê está com 15% da capacidade. Entretanto, nós estamos no processo de redução de pressão à noite e assim por diante. Essa é uma característica de redução na demanda quando a perspectiva de oferta ainda é baixa. Porém, não está ainda em uma situação tão complicada que você não consiga o nível dos reservatórios estáveis, completou. Níveis e ações. Nível 1, atenção. Deverá ser adotado quando houver sinais de estiagem prolongada, quando então passa a existir uma situação de risco elevado de não ser atendida a demanda de água. Nível 2, alerta. Será adotado quando a situação dos sistemas de abastecimento chegar a níveis críticos, podendo comprometer a curto prazo o atendimento à demanda de abastecimento de água. O risco de não atendimento é elevado. Isso quer dizer que, mesmo se você estiver fazendo tudo isso e o nível dos reservatórios continuar caindo, aí seria necessário acionar o nível de emergência, porque seria necessário não só reduzir a pressão, mas cortar a água mesmo, para que a gente não ficasse dependendo só da água do rio. Nível 3, emergência. Será adotado quando for eminente o não atendimento da demanda, uma vez que um ou outro mais sistemas de abastecimento estejam sob elevado risco de esvaziamento crítico, comprometendo o abastecimento de parte da população com um grau de severidade significativo. Neste nível, emergência, serão feitos cortes sistemáticos no abastecimento de água de modo a evitar o colapso total de um ou mais sistemas produtores de água potável. Em caso de emergência, quando a possibilidade do rodízio existe, o plano prevê ações como a restrição de água potável para atividades industriais de grande impacto e atividades de irrigação. Caberá à Sabesp
a Secretaria de Recursos Hídricos e as prefeituras a operação de abastecimento em pontos prioritários e a requisição, se necessário, de poços outorgados para distribuição de água à população em pontos de apoio. Esse é o texto, enorme. Às vezes a OCP faz isso. O que é que você faz quando pega um texto enorme? Primeiro, você vai ler rapidamente a primeira vez, só para tomar conhecimento do que está sendo tratado ali. Não pense que você vai perder tempo fazendo isso. Isso é uma questão estratégica. Você vai ler rapidamente. Quando for ler uma segunda vez, você vai lendo e vai grifando as partes mais importantes de cada parágrafo. Essas partes mais importantes de cada parágrafo são chamadas de tópicos frasais, certo? Então, a primeira medida é essa. Segunda medida, fazer a relação entre os parágrafos do texto. Senão, quando você terminar de ler, você não vai ter entendido muita coisa. Como é fazer a relação? Terminou de ler um parágrafo, quando for ler o segundo, você vai se auto-perguntar em que é que o segundo completa o primeiro, em que é que o terceiro completa o segundo, e assim sucessivamente. Certo? Então, é fazer essas duas coisas inicialmente. Quando for para as questões, vocês sabem que é um concurso. As questões de concurso são elaboradas com um grau de dificuldade para que você erre. Certo? Então, como elas são elaboradas para que você erre, você vai ter que tomar cuidado com três coisas: extrapolar, reduzir e contradizer. Inclusive, quem faz as questões pensando nisso. O que é extrapolar? Extrapolar é interpretar como verdadeira uma informação que não está presente no texto, com um detalhe. Às vezes, essa alternativa que não está presente no texto, ela é sim verdadeira. O único problema dela é que ela não consta dentro do texto. Entenderam? Então, a informação que é verdadeira, mas que não consta no texto, para você ela vai ser o quê? Falsa. Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro, reduzir. Você lê um texto desse tamanho, mas só gostou ou só entendeu uma parte. Então, toda questão que for feita a respeito do texto, você quer responder com base naquela parte que você gostou, que você entendeu. Então, você vai estar transformando o texto que é um todo em uma pequena parte. Você vai estar o quê? Reduzindo. Isso é ruim. E contradizer acontece pelo seguinte: já perceberam que às vezes a gente vai ler algum texto e passa por cima de alguma palavra? E aí, se você passar por cima de uma palavra significativa, vai alterar o sentido do texto. Imagine, você está lendo um texto e passa por cima de um não. Não vai comprometer o sentido do texto? Às vezes você passa por cima de um não, quando chega lá na frente você diz: epa, tem alguma coisa errada aqui. Aí volta e refaz a leitura. Mas num concurso, você vai estar um pouco nervoso e tal, pode ser que você não perceba. Então tem que ler com atenção. Então o erro da contradição acontece às vezes por passar por cima de uma palavra. Importante. Segundo, o erro da contradição acontece também pelo quê? Você vai ler o texto e as convicções ideológicas que estão sendo defendidas no texto são opostas às suas. O que é que você tem que fazer? Você tem que responder com base no que está no texto ou com base em suas convicções ideológicas? Está no texto. Se você for responder com base em suas convicções ideológicas, você vai cometer o erro da contradição. Então, extrapolar, reduzir e contradizer são três coisas importantes para não se fazer. Vamos às questões? De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Letra A. O plano de contingência contra a crise hídrica em São Paulo foi elaborado para ser utilizado com urgência. Certo ou errado? Errado. Ele diz que é como um seguro. Vamos fazer para não usar. Está errado. B. Braga justificou o atraso na entrega do plano de contingência contra a crise hídrica em São Paulo, afirmando que se trata de uma região extensa, na qual o levantamento de dados é algo que demanda muito tempo. Certo ou errado? Certo ou errado? Tá certo. Certo. A única diferença é que em vez de usar extensa, ele usa complexa. Mas aí são sinônimos aqui, ó, deixa eu ver. O secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, comparou o plano de contingência contra a crise em São Paulo com um seguro. Estamos fazendo para não usar. O documento obterá aí que Braga afirmou que o plano demorou para ser apresentado porque foi um trabalho integrado entre o Estado paulista, certo? Porque foi um trabalho integrado entre o Estado paulista, município, sociedade civil e universidades. Obviamente, em uma região tão complexa, aí no lugar de extensa ele usa complexa, mas com esse sentido. Como a região metropolitana de São Paulo, o levantamento de dados é muito demorado, não é muito simples. Entendeu? Aí tem que ter essa flexibilidade também. Mas vamos ver as outras. Certo? Vamos para C.
Por enquanto a resposta é letra B, certo? Mas como ele utilizou extensa e lá no texto está complexa, vamos para ver as outras. O plano de contingência contra a crise hídrica em São Paulo visa orientar somente a população no que se refere ao desabastecimento de água. É só com relação ao desabastecimento de água? É desabastecimento e economia, né? Também o poder público, também com relação aos rodízios, né? D. O documento também prevê um rodízio permanente para toda a cidade de São Paulo. Quase certo. Qual o erro da questão? Permanente. Não é permanente, é caso haja necessidade. Embora os reservatórios continuem com um nível baixo, a cidade de São Paulo já saiu do nível de alerta. O texto diz que a cidade de São Paulo está atualmente no nível de alerta. Aí você vai, eu não concordo muito com a letra B, mas como as outras são absurdas, aí você fica com a B. Apesar, eu considero também, eu entendi seu ponto de vista, eu também considero que complexo e extenso são coisas diferentes. Mas como as outras, né, são absurdas, aí você marca a B, que é a menos absurda, e caso dê um gabarito diferente, você entra com recurso, né? Mas tem marca menos absurda aí. Questão 2 diz assim, ó. Em relação ao texto, assinale a alternativa correta. Letra A, não é certo. O documento obtido com exclusividade pelo G1 na semana passada, o termo em destaque foi utilizado para fazer referência ao termo seguro. Falso. O documento se refere a quê? Ao plano contra a crise hídrica, não é? Ao plano contra a crise hídrica e não a seguro. Vocês querem ver lá no texto? Ou posso passar? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. No início. O secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, comparou o plano de contingência contra a crise hídrica em São Paulo com o seguro. Estamos fazendo para não usar. Afirmou. O documento obtido com exclusividade pelo G1, qual o documento? É o seguro ou o plano contra a crise hídrica? Plano contra a crise hídrica. Então, a letra A está errada. Letra B. Isso é um tipo de questão que a OCP, em todos os concursos que ela faz, ela cobra. Que é o quê? É uma coisinha chamada de coesão referencial. O que é coesão referencial? É quando uma palavrinha vai buscar outra no texto. Aí pode buscar uma palavra no texto, uma palavrinha que esteja antes ou uma palavrinha que esteja depois. Se for buscar uma palavra que está antes, é chamada de anáfora. Se for buscar uma palavra que está depois, é chamada de catáfora. Mas ninguém esquenta a cabeça com isso, que vocês vão ver isso várias vezes durante o curso. Vamos para a próxima. Não é certo. Essa é uma característica de redução na demanda, quando a perspectiva de oferta ainda é baixa. O termo em destaque foi utilizado para anunciar em uma situação tão complicada, expressão que aparece posteriormente no texto. Aí é o que eu estou dizendo. Não adianta mais você decorar a gramática, porque não serve. Estudando gramática, você vai entender que o essa é um pronome demonstrativo. Se é um pronome demonstrativo, se refere à posição do objeto com relação à situação. Aí, quando você não estuda gramática, você estuda a gramática numa perspectiva do texto, você aprende uma coisinha que resolve a questão. Eu vou usar o esta para o que vem depois da palavra. E eu vou usar o essa para o que vem antes. Aí ele usou o quê? Não foi o essa? Então, em vez de estar se referindo ao que vem depois, posteriormente no texto, tá ligado que ele usa no final? Se ele usou o essa, só porque usou o essa, eu não preciso nem voltar no texto. Eu sei que ele está se referindo ao que veio antes. Então, memoriza aí que a gente vai voltar para a questão. Essa para o que vem antes da palavra. E esta para o que vem depois, certo? Captaram isso aí? Tudo bem? Aí a gente vem aqui, ó. Não é certo. Essa é uma característica de redução na demanda, quando a perspectiva de oferta ainda é baixa. O termo em destaque, quem é o termo que está em destaque? Foi utilizado para anunciar. O que é anunciar? Não é dizer o que vai vir depois? Então já está errado aí. Que eu só posso usar o essa para me referir ao que veio antes e não para anunciar nada. Entenderam como é? Aí você ganha tempo na prova, sabendo dessas coisas. Aí, mas vamos continuar. Para anunciar em uma situação tão complicada. Expressão que aparece posteriormente no texto. O que é aparecer posteriormente? Aparecer depois. Aí o menino foi lá e vocês foram lá, decoraram gramática, tudo direitinho, se esforçaram. Quando chega no concurso, pega uma questão dessa, adivinha o que é que acontece? Não responde. Mas aqui não. Olha o mexendo.
Aqui não, aqui você vai aprender desse jeito. Então você já leva para casa isso. Esse, essa, isso, para o que vem antes. Este, esta, isto, para o que vem depois. Captaram? Só quero isto, a sua amizade. O isto está se referindo a quem? Não é a sua amizade? Que veio antes ou depois da palavra? Depois. Agora, a sua amizade é isso que eu quero. E agora, o isso está se referindo ao que veio antes ou ao que veio depois? Antes. Entendeu? Por isso que eu usei o isso. E nem, quando você sabe isso, esse, essa para o que vem antes, e isto, este, esta para o que vem depois, você nem precisa voltar lá para ler o texto. Vai ler só a questão. Então, tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Letra C diz assim, ó, não é certo. O documento obtido com exclusividade pelo G1 na semana passada, o termo em destaque foi utilizado para fazer referência a plano de contingência. Certo ou errado? Certo, letra C. Romão, e é fácil assim? É fácil assim. Não tem segredo, meu irmão. Você vai ser professor de Química do Estado. Vai estar, ó, 3.600 no bolso, todo dia 30. Nem eu. Nem eu sei porque ele entra na minha conta e vai embora. Vamos para a próxima? Letra D diz assim, ó, vamos continuar, tá? O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas necessárias para essa situação já foram tomadas. A expressão em destaque foi utilizada para fazer referência à crise hídrica de todo o estado de São Paulo. Tem um problema aí na questão. Todo o estado. E não é todo o estado, é quem? São Paulo, cidade e região metropolitana. Olha o erro onde está aí. Está vendo o detalhezinho que às vezes a gente não vê? Tem que ficar atento, né, com essas coisas. E letra E diz assim, não é certo. Essa é uma característica de redução na demanda, quando a perspectiva de oferta ainda é baixa. O termo em destaque foi utilizado para retomar o cantareira. Ainda está no volume morto. Essa é uma situação. Qual é a situação? A crise hídrica, e não cantareira especificamente. Entenderam a história? Então está errado. Se falar é para dar um exemplo, não para se referir a ele. Eu também não lembro não de ter falado não. Fala. O cantareira ainda está no volume morto. Ainda está no volume morto. Aí ele está dizendo assim, essa é uma característica de redução na demanda. Se o cantareira está no volume morto, não é para redução na demanda também. É para o quê? Para o abastecimento. Exatamente. Beleza? Então é isso. Tá vendo que não tem nada de impossível para vocês fecharem a prova de português no concurso? Não tem nada de impossível aí. Vamos para 3?